sonho de muita gente a nível mundial é ter fama, né? Ser uma atriz, um ator famoso, ser rico, conhecido e tal, aparecer nos tabloides, blá, 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 internet, enfim, né? Você sabe disso. Mas a gente sabe que a fama de muitas estrelas aí acabaram levando a caminhos trágicos, a caminhos lamentáveis, em alguns dos casos até essas pessoas perdendo as suas vidas, né? Uma coisa que está muito relacionada à saúde mental, apesar de que a saúde física também. Hoje a gente vai falar de 6 atores e atrizes que infelizmente tiveram aí um caminho bastante trágico depois da fama. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje sim, a gente vai investigar um pouquinho, a gente vai adentrar um pouco, relembrar talvez, se você preferir, a vida pós-fama de algumas pessoas que não foi nada fácil, tá? De atores e atrizes de Hollywood muito famosos, né? E que acabaram se envolvendo com coisas que botaram suas vidas lá no fundo do poço, em alguns dos casos até perderam as suas vidas. Bem, lembrando, você pode ter acesso aos vídeos antecipados do Refúgio Cult, você pode participar de lives exclusivas do Refúgio, ali ó, poucas pessoas pra gente conversar sobre tudo, sobre cinema, sobre a vida, link na descrição, dá uma olhada aqui, quem sabe você não se junte ainda mais ao Refúgio Cult. A primeira da nossa lista é uma atriz muito famosa na infância e adolescência de muita gente, porque ela foi famosa desde muito novinha. Amanda Laura Bynes, ou Amanda Bynes, né, que atualmente está com 39 anos de idade, que fez sucesso desde 1999 na Nickelodeon, onde ganhou o seu próprio show. Ela ganhou o show da Amanda, ali ó, novinha mesmo, já era uma estrela da Nickelodeon, super popular. E no início dos anos 2000, não bastasse isso, ela participou de muitas, mas muitas comédias adolescentes. Ela é o cara, tudo que uma garota quer, ela e os caras, entre vários outros, né? Só que na época ainda dos filmes apresentou vício em remédios. Esse vício, essa dependência estava muito ligada à sua própria imagem. Ela queria a todo custo controlar o peso, né? E é uma pressão que essas atrizes sofrem o tempo todo. Aí você fica pensando ali início dos anos 2000. Então isso levou ela a uma dependência que levou a problemas de saúde mental sérios. Amanda Bynes, né, por várias vezes foi internada em clínicas de reabilitação. E a Amanda chegou a fazer filme até 2010, um filme chamado A Mentira, que inclusive é protagonizado pela Emma Stone. Ela tem uma personagem e ela mesma falou em entrevista depois, a Amanda Bynes, que ela não consegue se ver naquele filme. A imagem dela, a figura física dela ali incomodava ela profundamente. Isso afetou muito a sua mente e ela simplesmente desistiu dos filmes. Até então, ela não atuou mais. Bem, de lá pra cá, aconteceram várias coisas na vida da Amanda. Ela foi presa 2 vezes, uma delas dirigindo embriagada. Um tempo depois ela foi diagnosticada com borderline, passou a cuidar um pouco mais da saúde. Em 2022, ela passou a ter o direito, né, da própria tutela, da administração da própria vida. Você vê, né? Demorou muito tempo porque ela não tinha condições, uma coisa meio parecida com o que acontecia com a vida de Britney Spears também. E longe dos holofotes por conta das suas dependências, internações e prisões, Amanda Bynes anunciou recentemente que vai abrir um OnlyFans. Ela falou que não é daquele jeito, que não vai se expor. É mais um caminho que ela achou para conversar mais com seus fãs e, obviamente, ganhar dinheiro, né? Mas olha, é triste, tá? Ver o desgaste físico e mental que a Amanda Bynes sofreu aí nos últimos anos, e não são só nos últimos poucos anos, tá? Essa menina já tem sofrido há muito tempo. Acho difícil
ela voltar para Hollywood, porque Hollywood, quando decide fechar as portas, meu amigo, é complicado, tá? Mas vamos ver, às vezes isso pode acontecer. Vamos torcer para ela ficar bem de agora em diante. What will people say? O segundo da nossa lista é um ator chamado Jacob Matthew Lloyd. Você conhece? Você reconhece pelo nome verdadeiro dele? É o Jake Lloyd. Não conheceu? O Jake Lloyd é o menininho, é o Anakin do Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma, lá de 1999. Ele fez outros filmes também, como Um Herói de Brinquedo, de 1996, De Bem com a Vida, do mesmo ano também, de 96. Então, a carreira infantil dele estava dando várias oportunidades, né? E digamos assim que a recepção do episódio 1 do Star Wars foi bastante conturbada, né? Muita gente criticou, eu mesmo não gosto muito do filme, mas a galera pega pesado, a galera foi atrás ali do menino e falava mal do menino demais, e isso prejudicou, isso mexeu com ele. A mãe do Jake Lloyd, em entrevistas recentes, fala que ele gostou muito de fazer o filme, de estar no universo, mas o pós-filme foi complicado, né? Aí você vai envolver bullying, você vai envolver a vida do moleque pós aquilo. Não foi fácil, a pressão de um menininho daquela idade, né? Foi complicado. Ele tinha cerca de 9 anos ali quando ele gravou o filme, 10 anos quando o filme foi lançado. Bem, o Jake Lloyd, ele nunca conseguiu emplacar uma carreira depois do Star Wars, tá? Episódio 1. E ele tem aparecido em noticiários nos últimos tempos também de maneiras negativas, né, de maneiras lamentáveis. Ele fala, né, a minha vida chegou ao fundo do poço em 2023, quando ele estava dirigindo e ele parou o carro no meio de uma rodovia ali do nada, prestes a causar um acidente, foi por pouco. Esse foi apenas um dos vários episódios que o Jake Lloyd botou a própria vida em risco. E a mãe dele falando que desde o ensino médio isso aconteceu. Foi quando, aos 20 anos, Jake Lloyd foi diagnosticado com esquizofrenia. Sim, aos 20 anos. Jake não aceitou muito o diagnóstico não, tá? Então ele negligenciou bastante o tratamento, deixava de tomar remédio, deixava de comparecer ao médico, e esses episódios, né, que ali botavam sua vida em risco e das pessoas próximas, eram cada vez maiores, alguns deles virando manchetes. Porém, depois desse incidente do carro, lá em 2023, o Jake Lloyd ele ficou um bom tempo internado numa clínica de reabilitação, ele saiu. E hoje, atualmente, cerca de 2 anos depois, ele mantém o tratamento e em entrevista recente ele falou que tá bem melhor, que tá cuidando de si como ele não cuidava já há 20 anos. E que bom, né? Que o Jake consiga aí com constância. A gente precisa se cuidar, a gente precisa saber o que tá errado, remediar, aceitar primeiro, né? Se tratar para poder ter uma vida comum, uma vida normal. An angel. I heard the deep space pilots talk about. O terceiro da nossa lista é James Eugene. Até então você não reconheceu, mas e se eu falar James Eugene Carey? Aí você sabe que é o Jim Carrey. Bem, o Jim Carrey, né, dispensa apresentações, tá com 63 anos de idade atualmente, estourou na década de 90, já era um comediante, né, década de 80 e tal. Mas ali em 94 o cara fazia vários filmes já, né? Debi Lloyd, O Máscara, Ace Ventura, tudo no mesmo ano. O cara trabalhava muito, a cara dele tava em tudo qualquer filme. Além da comédia, ele fez filmes dramáticos também, como O Show de Truman, né? O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que são filmes que eu gosto demais. Eu acho que o Jim Carrey manda muito bem no drama também. Mas eu vou te falar, tá? Eu já fiz vídeo, muito antigo sobre o Jim Carrey no canal, falando sobre a vida dele, antes da fama também, né? Porque a vida dele não foi fácil. Ele vem de uma família bem humilde, bem pobre, inclusive a família dele morando num carro, numa tenda, eles não tinham lugar para morar, então as condições eram
complicadas. A mãe dele, os pais dele tinham um problema de saúde mental ali graves que influenciavam nos filhos, nas crianças. E o Jim Carrey já falou várias vezes abertamente que ele ele tem problemas com saúde mental, né? Saúde mental é um problema a nível mundial. Quem é que não tem, né? Mas o Jim Carrey, ele já pausou a sua carreira várias vezes por conta disso, principalmente nos últimos anos, né? Se a gente pegar a constância da década de 90, do início dos anos 2000, quanto o Jim Carrey trabalhava e aparecia, agora é quase nenhuma. Nos últimos anos, o que o Jim Carrey tem feito? Tem feito Sonic, mas isso tem um motivo para ele ter estacionado, parado e por ter tido tantos problemas de saúde mental. Em 2015, uma ex-namorada/namorada, era aquele vai e volta de namorada do Jim Carrey, a Catriona White, infelizmente, tirou a própria vida, né? Ali fez uso de remédios, sem controle, coisa e tal. O Jim Carrey ficou devastado com isso, né? Tem imagens aí dele no velório dela, carregando o caixão, a depressão dele piorou e coisa e tal. Para piorar, a família da Catriona entrou com um processo contra o Jim Carrey falando que ele supostamente teria facilitado ela a ter acesso, né, a esses remédios, que acabou culminando na morte dela. Só que isso aí foi descartado depois, tá? A própria justiça falou que não procedia, então arquivaram o processo. A grande questão aqui, tá, é que de 2015, exatamente 2015 para cá, a carreira do Jim Carrey, a saúde mental do Jim Carrey nunca mais foi a mesma. Ele parando anos aí sem fazer filme, falando que ia se aposentar, até que surgiu o Sonic na vida do Jim Carrey. Aí ele fez o primeiro, o segundo, deve fazer o terceiro também. E cara, assim, é triste, claro que a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo, mas eu espero que o Jim Carrey ainda possa fazer um ou outro filme, nada contra de Sonic, tá legal, divertido, é bom ver ele como Robotnik lá, mas, pô, num papel dramático, ou talvez no humor, né? Claro, a gente sempre vai ter os filmes antigos do Jim Carrey pra ver. Eu adoro o Jim Carrey, muito. Eu tava revendo o Mentiroso esses tempos, depois de tantos anos, e o cara é hilário, cara. E ver ele perdendo esse brilho também é uma coisa triste, mas é a vida acontecendo. E às vezes ela bate, e bate forte. Não é a sua relação com a minha cliente, bom. O número 4 é River Jude Phoenix, ou River Phoenix, o irmão mais velho de Joaquin Phoenix, que você certamente conhece. River Phoenix, cara, ele faleceu em 1993, ele tinha 23 anos. E pensa num cara que tava na ascensão, ele tava brilhando já nos últimos anos de carreira ali. Ele já tinha feito muita coisa importante. Ele era, naquela época, sei lá, o Leonardo DiCaprio, o Johnny Depp, sabe? Muita gente, inclusive esses dois nomes que eu falei aqui, eles, né, se inspiraram em River Phoenix também. River participou de Conta Comigo, de 1986, Garotos de Programa, de 1991, Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989 e vários outros. E além de ator, o cara também era músico, era ativista, até que em uma noite, em 1993, né, ele curtindo com os amigos e tal, passou numa festinha antes. Nessa festinha, inclusive, tinha um cara chamado Leonardo DiCaprio. Sim, o Leonardo DiCaprio já falou isso em entrevista, que na noite da morte do River Phoenix, ele viu de longe ali, o Leonardo DiCaprio estava no comecinho da carreira, não é o Leonardo DiCaprio que a gente conhece hoje não, tá? Tava longe disso ainda. Mas ele viu o River Phoenix, horas antes da morte do River Phoenix. O River Phoenix, então, sai desse lugar, né, vai para uma boate chamada Viper Room em Hollywood. River Phoenix foi ao banheiro com amigos e existem relatos que falam que o Flea, o John Frusciante do Red Hot Chili Peppers estavam entre esses amigos, né? Em algum momento foi oferecido por River uma dose, né, forte ali de uma droga. Depois do consumo, o River Phoenix passou muito mal, ele saiu da boate e teve convulsões na calçada em frente à boate mesmo. Seu irmão novinho, Joaquin,
tava lá, né? Ele é cerca de 4 anos mais jovem do que o River Phoenix. Ligou para a ambulância, mas já era tarde demais, tá? O River Phoenix perdeu sua vida naquela noite. E aí tem várias coisas, né? Porque o Johnny Depp, naquela época, ele era um dos sócios da Viper Room, dessa boate. A banda dele ia tocar naquela noite do Johnny Depp. E aí, como foi dia 31 de outubro, né? Halloween lá nos Estados Unidos, todo dia 31 de outubro a Viper Room não funcionava pelos anos seguintes. E o Johnny Depp foi sócio dessa boate até 2004. Mais uma história trágica, porque assim, era um cara que tava ali e já tinha, sei lá, 10 projetos adiante, né? Era um ator extremamente promissor, um ótimo ator, inclusive, dos papéis que ele havia participado. E com certeza, se tivesse vivo, juntamente com o Joaquim, seria uma dupla de irmãos muito famosos, né? Uma vida interrompida aí aos 23 anos de idade. O número 5 é Matthew Langford Perry, ou Matthew Perry. O Matthew Perry, ele fez vários projetos, participou de diferentes séries, fez filmes de comédia romântica, mas da onde que a gente conhece Matthew Perry? De Friends. E eu vou te falar, tá? Eu não sou nem um cara que ama Friends, eu não vi Friends completo. Eu sou daquelas pessoas que viu Friends, assim, um episódio aqui, outro ali, quando passava. Então, assisti algumas coisas e conheço, né, o trabalho do Matthew Perry, que era um cara querido entre os colegas de elenco e tal. E é um cara que desde a época de Friends, né, porque assim, antes eram pessoas não tão famosas, né, todo o elenco de Friends. E aí, cara, a série foi de uma popularidade, de um negócio assim gigantesco ali na década de 90. Começou em 94, né? Terminou em 2004. Que os astros ficaram famosos, milionários. Na última temporada, cada episódio, cada um ganhava $1 milhão e tal. Sucesso absoluto. Porém, já nas gravações de Friends, né? O Matthew Perry, por exemplo, ele sofreu um acidente de jet ski e ele ficou com muitas dores, então ele acabou desenvolvendo uma dependência de remédios para dores, usava ali doses cavalares e junto a isso, né, problemas de dependência com álcool, saúde mental também aí no meio fazia muito parte disso. Então gravações tinham que ser adiadas, ele já tinha ali que administrar, né, esses vícios juntamente com a sua carreira. E desde o fim de Friends, era uma luta constante para o Matthew Perry. Tanto é que em 2022 ele lançou um livro falando sobre a vida dele, né, e falando sobre essas batalhas, intitulado Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Bem, nessa jornada o Matthew Perry foi e voltou de clínicas de reabilitação várias e várias vezes. No fim da vida, né, lá em 2023, em outubro de 2023, o Matthew Perry, ele estava dependente da cetamina, que é uma droga sintética, né? Ele usava muitas e muitas doses todos os dias. E depois da sua morte, lá em outubro de 2023, né, que ele foi encontrado na banheira e aí não sabiam muito bem, né, os primeiros resultados de exames foram inconclusivos até eles chegarem à conclusão de que foi overdose, né? Foi feita uma grande investigação, investigando funcionários do Matthew Perry, assistentes diretos do Matthew Perry, médicos que facilitavam, que receitavam, pessoas que, né, faziam ali essa intermediação. O Matthew Perry gastava mais de $50 mil por mês para ter acesso a isso, né? Então a polícia, inclusive, interceptou ligações dessas pessoas envolvidas, né, se gabando, né, a gente vai tirar o dinheiro que a gente quiser desse cara. Então essas pessoas também foram grandes responsáveis, né, pela morte do Matthew Perry. Tanto é que o médico Salvador Plasencia, responsável por prescrever de forma irregular a substância que levou à overdose do Matthew Perry, ele confessou, né, que ele foi o responsável, sim, para tentar diminuir a pena. E ainda assim, a pena dele pode chegar até 40 anos de prisão.
Número 6, Brittany Anne Murphy Monjack, ou Brittany Murphy, que também era uma queridinha ali do final dos anos 90 pro início dos anos 2000, fez muito filme. As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995, Garota Interrompida, de 99, Recém-Casados, de 2003 e vários outros. Bem, a Brittany tinha vários projetos e também era bastante popular e aparecia nos noticiários que a sua saúde mental estava em xeque, que ela tinha dependência química também. E nos últimos anos da vida dela, né, a Brittany Murphy, ela parecia muito magra, parecia muito abatida, né, nos últimos projetos que ela fez, a produção, né, o elenco sempre se preocupava. Era sabido também, até por entrevista da mãe da Brittany Murphy, que ela era dependente de remédios também. E foi no dia 20 de dezembro de 2009 que os bombeiros atenderam um chamado em uma casa em Los Angeles, onde Brittany Murphy foi encontrada desacordada. Os bombeiros até tentaram reanimar a Brittany Murphy na casa dela, mas quando ela deu entrada no hospital, ela já estava sem vida. E tem uma coisa muito curiosa nessa história, porque a causa da morte primária ali, que foi revelada, foi uma pneumonia agravada por uma forte anemia que a Brittany Murphy estava ali na época. 5 meses depois, em maio de 2010, na mesma casa em Los Angeles, o marido da Brittany, Simon Monjack, foi encontrado sem vida na casa também. E as causas? Pneumonia aguda e anemia profunda. A mesma causa da sua esposa que tinha levado a vida da Brittany Murphy 5 meses antes. A grande verdade é que essas duas mortes, a morte da Brittany, é um grande mistério, né? Ainda fizeram aquelas séries documentais de Discovery tentando achar respostas, mas acaba deixando mais dúvida. Será que teve influência de outras pessoas? Será que é uma overdose? Será que a dependência dela levou àquele estado? Tudo isso pode ter contribuído, mas nunca chegaram numa resposta completa, sabe? Uma resposta final. O que se sabe é que Brittany Murphy, infelizmente, faleceu aos 32 anos de idade, né? Muito jovem e com uma carreira gigante aí pela frente. Bem, meus amigos, é isso, né? 6 casos diferentes, mas que têm semelhanças. Algumas pessoas que infelizmente perderam suas vidas, outras pessoas que continuam por aí, continuam na batalha, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já sabiam dessas histórias, se vocês sabem de outras histórias também, de atores, atrizes que vocês admiram, ou diretores também, pessoas que estejam envolvidas com filmes, séries, produções de modo geral. Quem sabe aí a gente não faça disso um quadro. Antigamente no Refúgio eu trazia mais essas curiosidades, eu dei uma parada, né, focando mais nas análises, mas se vocês gostarem, acharem que cabem aí novos temas como esse, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se torne membro do canal no link aqui na descrição, dá uma olhadinha lá e faça mais parte ainda da comunidade. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.